3, versículo de número 16 diz: toda a escritura divinamente inspirada e é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Essa é a palavra de Deus. A Bíblia aqui, ela não contém, ela é a palavra de Deus. É inerrante, infalível e para nós é insubstituível. Certa vez o inglês disse assim: existem 2 livros prioritários aqui na Inglaterra. Um é um livro de William Shakespeare, um livro muito romântico que traz situações lindas. Mas o outro é aquele que fundou a Inglaterra. Ele diz que é a palavra de Deus, é a Bíblia Sagrada. A própria Bíblia diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Então, se andamos em escuridão, em algum trajeto em nossa vida, o que vai alinhar o nosso caminho, direcionar uma vida de sucesso, de realizações com Deus, é a palavra de Deus. Foi dito aqui, por intermédio do pastor Daniel, algo muito maravilhoso, o Salmo 1. Ele diz que aquele que medita na sua lei é comparado até com uma árvore frutífera plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e as folhas, detalhe, elas jamais caem. O que isso quer dizer é que a Bíblia, eu não posso só lê-la como um livro qualquer, porque de fato é a boca de Deus aqui. A Bíblia foi escrita em aramaico, hebraico e grego, em sua totalidade no Novo Testamento, 66 calibres de puro fogo, poder e unção, 39 no Antigo Testamento, 27 no Novo Testamento, dividido pela Septuaginta, em capítulos e versículos, colocado no cânon como um livro sagrado por intermédio dos judeus. Uma Bíblia a qual os judeus nem ousam colocar a mão nela como nós colocamos. Eles dizem que a mão da gente é impura tocar. Então eles pegam alguns detalhes e eles colocam ali. Poderia falar da divisão da Bíblia, dos 5 primeiros livros escritos por Moisés, conhecido como Pentateuco. Poderia falar sobre as divisões bíblicas. Mas o que é mais interessante é que a Bíblia, ela nos ensina a ser um profeta nessa geração. Ela nos ensina a pregoar ela mesma, a proclamar o Evangelho de Cristo. É interessante que muitas pessoas, a Bíblia é só mais um livro. Para mim, a Bíblia é o próprio Deus compartilhado do céu para minhas mãos. É um presente, é uma dádiva de Deus. Para mim, a Bíblia fechada não é um livro qualquer. A Bíblia fechada é Deus em silêncio. Se eu quero ouvi-lo, eu preciso abrir para ouvir a voz dele. Então a Bíblia não é simplesmente mais um livro, embora a palavra Bíblia significa conjunto de livro, mas ela intitula sagrada, livros sagrados. A Bíblia não produz ou tem vários autores. A Bíblia tem um só, o Espírito Santo de Deus. Somente esse autor é o que nos mantém de pé, é que nos vivifica. Se eu passo um problema, aqui tem solução. Se eu tenho dúvida, aqui tem a resposta. O que eu posso encontrar já está aqui. Se eu quero saber sobre o meu passado, aqui está escrito. Se eu quero saber sobre o meu presente, aqui está escrito. Pastor, e se eu quiser saber sobre o meu futuro, também está escrito aqui. Então a Bíblia, ela contém o passado, ela contém o presente e ela contém o futuro. A Bíblia é 100% comprobatória e séria em tudo, porque ela contém erros nenhum de Deus, mas ela não invalida e nem esconde os erros dos homens. Ela expõe para nos ensinar a não errar. Por isso que ela nos corrige todos os dias e fala: filho, tem exemplo lá no passado, não repita os mesmos erros, para que no futuro você venha ter um futuro extraordinário comigo na glória. Alguns dizem que não existe profeta nessa geração. Algumas pessoas não acreditam, mas eu entendo que um profeta é todo aquele que lê e transmite a mensagem. Nós entendemos que há uma grande diferença entre sacerdote e profeta. O sacerdote, ele ouve do povo e passa para Deus. Agora o profeta é diferente. O profeta, ele ouve de Deus e transmite para o povo. Quer ser um profeta dessa geração? Leia a palavra, mas não guarde para você. Compartilhe com o próximo e seja usado por Deus. Deus abençoe.